Me alegra em tudo isso é que realmente nós precisamos nos fortalecer em Deus. Nós precisamos realmente entender que Deus, Ele quer fazer algo diferenciado para nós. Nós não podemos desfalecer, nós precisamos estar atentos. A Bíblia diz, e ela é categórica naquilo que ela fala, que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. E é o que está acontecendo hoje. Quando cheguei em casa pela tarde, a minha esposa falou que um pastor, ele se matou porque ele estava com depressão. E o que é depressão? Muitas pessoas acham que depressão é algo, uma doença que um remédio, um Lexotan ou um Gardenal venha acalmar o coração daquela pessoa, mas não, vai acalmar por um breve período de tempo, mas passando o efeito daquele remédio, a pessoa vai voltar na depressão, porque depressão não é uma doença carnal, mas uma doença da alma, uma doença espiritual. É demônios que atuam na vida das pessoas para poder fazer as pessoas realmente chegar ao ápice do limite e tirar a sua própria vida. Foi isso talvez que esse pastor deve ter feito. Ele tirou a sua vida porque estava num estado depressivo. Ele acabou morrendo porque ele não tinha quem estivesse ali para talvez ouvir a sua voz, ouvir as suas queixas. E por isso nós, como seres humanos, quando nós estamos passando por um momento de dificuldade, é necessário que nós venhamos desabafar. Nós não podemos ficar prendendo nada. Nós temos que soltar realmente aquilo que tem impedido a gente de viver o sobrenatural de Deus. Portanto, esta noite eu quero, em nome de Jesus, dizer para você: não desfaleça, se fortaleça, porque Jesus é o único que pode te dar a solução para o seu problema. Jesus é aquele que quer mudar a sua história. Jesus é aquele que quer fazer de você mais do que vencedor em Cristo Jesus. Não desfaleça por nada. A minha Bíblia, ela diz, não precisa abrir, eu vou ler para você lá no livro de Gálatas, no capítulo 6 e no versículo de número 9, está escrito assim a palavra do Senhor: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Quando eu olho para este versículo, eu tenho temor, porque quantas pessoas estão deixando de fazer o bem? Quantas pessoas que querem ser ovacionadas, que querem holofotes, que querem atrair e chamar a atenção do público, do povo, pessoas que não têm um pingo da faísca da glória de Deus e querem realmente estar ali tirando aquilo que é de Deus e não dando a glória para Deus, porque esquecem do versículo desse. Quando o Senhor ele me fala que não é para nós cansarmos de fazer o bem, é porque eu e você não podemos cansar de fazer o bem em momento nenhum, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para todo sempre. O Senhor ao qual nós servimos desde a eternidade, Ele está operando, fazendo o quê? O bem. E Ele fazendo o bem, Ele quer realmente que nós venhamos também ser espelho dEle nesta terra, para que quando a glória dEle vier sobre mim, sobre a sua vida, venha refletir sobre as pessoas que estão ao nosso lado, sobre as pessoas nas quais nós ministramos a palavra, o Evangelho de Deus, porque é isso que o Senhor Ele quer libertar sobre a igreja dEle, que nós realmente temos uma incumbência, que eu e você precisamos realmente fazer o bem sem importar a quem. Aleluia. E fazer o bem traz alegria. Quem aqui já fez bem a alguma pessoa? Como você ficou? Não precisa me responder. Contente. Porque você fez o quê? Bem. Então você fica feliz quando você pode ajudar. Você fica feliz porque você viu que aquela pessoa estava necessitando de algo e você pôde estender as mãos e ajudar. Agora imagina Deus lá no céu, olhando aqui para a terra e ver você fazendo bem. Como que ele fica? Ele fica alegre. Contente. Ele fica feliz. Porque Deus, Ele quer que nós não façamos apenas o bem, mas que nós também venhamos fazer com que seja gerado o amor dEle.
O amor dele sobre nós, ele está acima de todas as outras coisas. O amor que nós temos por uma pessoa que está completamente errada, que está passando por problemas dificultosos e que não consegue achar uma luz no fim do túnel, quando nós damos amor a essa pessoa, o Senhor ele se coloca de pé para poder estender as mãos e falar: filho, porque está amando o próximo, eu também te amo e eu vou fazer da sua história uma história que venha marcar a terra onde você pisar. Quando você começar a entender o foco ao qual Deus ele quer te levar, e você viver esse versículo 9 do capítulo 6 de Gálatas, fazendo o bem sem importar a quem, você pode ter a certeza que mesmo na sua fraqueza, que talvez carnal ou espiritual, você pode ter a certeza que enquanto você faz o bem, você é fortalecido por Deus. Como assim, pastor, eu sou fortalecido por Deus? Porque Deus ele quer nos fortalecer em meio às lutas. Quando vem uma luta sobre a minha vida, sobre a sua vida, não é porque Deus é ruim, não é porque Deus ele está querendo fazer com que nós venhamos desfalecer, não, muito pelo contrário. O Senhor quer que nós venhamos malhar, e quando nós malhamos, não os nossos bíceps, mas os nossos joelhos diante de Deus, e dobramos diante dele, e o adoramos em espírito e em verdade, você pode ter a certeza que o céu há de se abrir para poder trazer uma transformação genuína, uma transformação verdadeira, e fazer com que você venha realmente virar o jogo e estar acima de tudo que está sobre esta terra que queira te desanimar, porque Deus ele quer realmente trazer no meio da luta um fortalecimento e gerar em você a alegria de amar ao próximo e a alegria de poder dizer assim: eu amo o Senhor acima de todas as coisas. Glória! Quando eu começo a ver isso, eu vou lá no livro de 2 a Timóteo, no capítulo 4, não precisa abrir, eu leio para você. Eu vou lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, no versículo 17, que diz assim: mas o Senhor assistiu e fortaleceu, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Presta atenção nesse versículo. Aqui Paulo ele está dizendo que o Senhor assistiu. Paulo ele estava passando por um momento de dificuldade. Paulo ele escreve uma outra carta que ele fala que nós somos espetáculos diante dos homens e diante dos anjos. A palavra espetáculo, como eu falei aqui outro dia, ela se chama, no grego, ela se chama uma palavra teatrizo menor, que traduzido significa o teatro da vida. Mas se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver realmente que a Bíblia ela é teatrizada por Deus. E Deus mesmo ele fala que nós somos um espetáculo diante dos homens e dos anjos. Porque tem vezes que nós sorrimos, outras vezes nós choramos, outras vezes nós estamos esfuziantes na presença de Deus, outras vezes nós estamos vivendo, parece que um filme de terror, outras vezes nós estamos vivendo um romance que traz alegria ao nosso coração quando você encontra a pessoa amada, como Ruth encontrou Boaz, como eu encontrei a minha esposa. Ou seja, quando nós começamos realmente a entender as Sagradas Escrituras, nós vamos ver que existe aventura, que existem momentos de guerra. Olha só como que a Bíblia ela é recheada de teatros, ou seja, de espetáculos, onde Deus ele fala que nós somos espetáculos diante dos homens e diante dos anjos que Ele mesmo criou. Ou seja, cada um de nós temos uma história a estar sendo escrita, e você é o protagonista especial, ou seja, principal dessa história que Deus está escrevendo para você. Não tem outra pessoa. E é você que vai designar o fim que você vai viver. Qual é o fim que você merece? O profeta Jeremias diz no capítulo 29, versículo 11: eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que mereceis. Os planos que Deus tem para cada um de nós são planos de paz, não são planos de mal. É nós que, com a nossa consciência humana, nós que somos falhos, nós acabamos arquitetando o mal em nossas vidas, e começamos a desfalecer, e começamos a dizer diante de Deus e das pessoas que nós não prestamos,
que nós não vamos conseguir nada, que nós não vamos chegar a lugar nenhum, que nós não vamos vencer. Olha só, quando você começa a falar isso, você já está lançando palavras no mundo espiritual, ao qual você está falando: eu sou um derrotado. Para de ser pessimista. Sabe qual é a diferença do pessimista e do otimista? É que o pessimista, ele pega um copo de água, coloca debaixo da torneira, o copo ainda está vazio, ele fala: ih, vai derramar. Mas agora o otimista não, já está quase cheio, derramando, ele fala: ainda cabe mais um pouco. Nós temos que ser otimistas, nós temos que entender. Quando Paulo ele falou isso, é porque ele, melhor do que ninguém, ele sabia das aflições às quais ele estava passando. Ele estava cansado, e ele podia ter desanimado de tudo e lançado mão do arado, mas ele não desanimou. Ele falou: eu passei por 5 naufrágios, fui picado por cobra, fui lançado de cima do muro, fiquei em coma. Lucas me curou, me ajudou, e eu não parei, eu continuei pregando o Evangelho de Cristo Jesus, porque quando eu estava ali no leito da cama, e Lucas veio até mim, e eu falei: ai, 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 e o doutor Lucas olhou para mim e falou: Paulo, aonde dói? E ele falou: Senhor, doutor, não dói nada mais em meu corpo, mas ai de mim se ficar aqui e não pregar o Evangelho de Cristo nestes lugares, onde os gentios não ouviram ainda a voz de Deus. É isso que nós temos que entender, que não importa as lutas nas quais nós vivemos, não é isso que vai nos afastar da glória de Deus. A luta, ela vem para nos fortalecer. Quando Paulo ele está falando aqui, ele está liberando a palavra, está dizendo assim: Deus me assistiu nas minhas angústias, nas minhas dificuldades, e por isso hoje eu posso dizer: eu sei que tudo posso naquele que me fortalece. Paulo ele entendeu o plano de Deus e chegou diante dos coríntios e falou assim: eu sei viver na abastância, mas também sei viver sem nada. Eu, Paulo, sei que tudo posso em Cristo Jesus. Ou seja, ele sabia que ele podia estar nos altos e nos mais baixos níveis, passando por dificuldades, por tormentos, mas ele cria em Deus. E ele sabia que essa palavra estava falando que Deus estava me assistindo. Ele falou assim: o Senhor está me assistindo, Ele está vendo os meus problemas, e Ele tem me dado força para continuar. E eu quero liberar uma palavra para você esta noite. Deus ele está te assistindo nesta noite. Você pode estar fraco, você pode estar olhando para a situação a qual você está vivendo e dizendo assim: eu não consigo chegar aonde eu quero. Mas o Senhor fala: filho, ainda que você esteja rastejando, comendo do pó da terra, mas se não desanimar, eu te fortaleço e te coloco de pé e mostro o horizonte para que você venha viver a minha glória. É isso que o Senhor está querendo liberar para nós, igreja. Ele não quer que você fique prostrado diante dessa dificuldade. Está difícil, eu sei que está difícil, mas tem pessoas que estão passando por coisas piores que a sua. Tem pessoas que estão aí passando por momentos mais difíceis do que o seu, mas não desanimam, assim como Paulo. O que eu quero dizer para você é isso: não venha desanimar em momento nenhum daquilo que Deus incumbiu para você. Deus colocou algo nas suas mãos, e se você guardar, você não vai viver no sobrenatural. Olha só o que a Bíblia diz que um certo homem chegou diante de 3 servos dele, aí deu um tanto de moedas para um tanto de moedas para outro e um tanto para outro. Aí um foi e investiu, o outro foi e poupou, e o outro enterrou. E quando ele voltou, ele chegou diante de todos e falou: o seu dinheiro rendeu, o seu também rendeu, agora o meu eu enterrei, porque eu fiquei com medo de perder, e sabendo que o senhor era um homem mau, iria acabar me mandando embora ou fazendo alguma coisa. Ele falou: tu não foste sábio naquilo que fizeste, porque não granjeaste com aquilo que eu deixei nas tuas mãos. O que você tem granjeado? O que você tem feito? O que você tem buscado da parte de Deus? Quais são os talentos que Deus deu para você e você tem deixado guardar? Ei, acorda! A Bíblia diz: acorda, tu que dormes. Não é tempo de cochichar, não é tempo de cochilar, não é tempo de dormir. O diabo está querendo ceifar vidas. É os últimos dias nossos nesta terra. Os sinais estão apontando isso. É pai contra filho, filho contra pai.
lesbianismo aumentando, o homossexualismo aumentando. Os nossos dias estão como os dias de Sodoma e Gomorra, e a Bíblia me declara isso no Evangelho de Mateus, que os últimos dias seriam como os dias de Sodoma e Gomorra. E é isso que está acontecendo. Olha só o número de pessoas que têm se matado, que têm cometido suicídio. Para onde essas pessoas vão? Vão viver eternamente? Sim, no inferno, porque o inferno também é eterno. Não estou aqui para fazer medo em ninguém. Você conhece a história da Bíblia, e você sabe que da mesma maneira que aqueles que estiverem com Deus estarão eternamente com Deus, aqueles que estiverem no inferno também estarão eternamente no inferno. Porque seria muito fácil você falar assim: vou fazer tudo errado, vou me prostituir, vou fazer coisas que entristecem o coração de Deus, vou estragar a minha carne, e que se dane, porque quando eu morrer vai acabar tudo mesmo, não vou para o céu, mas vai acabar. Não, muito pelo contrário. Aqueles que não entrarem no justo caminho de Deus e forem para o inferno, essas pessoas vão viver tormentos eternos, vão querer morrer e não vão conseguir. Os vermes vão se multiplicar dentro do seu corpo, o fogo vai queimar em você, você vai ser açoitado, e você não vai conseguir a morte, porque você plantou isso em vida. Por isso, enquanto nós estamos vivos, nós temos a chance de poder nos aperfeiçoar a cada momento, para podermos realmente receber a glória de Deus, para poder estar eternamente ao lado do Pai. E se Deus viesse buscar duas pessoas aqui esta noite, não era eu, quem é a segunda aqui? O Glória. Nossa, acho que ninguém quer subir não. Eu vou. Porque senão você ia dar o glória que ia estourar esse fone aqui. O Glória. Só eu assim. Deseje o céu, deseje as coisas lá do alto. O Senhor Jesus mesmo fala: buscar as coisas lá do alto. Buscar primeiro o meu reino, a minha justiça, das demais coisas vos serão acrescentadas. Só que daí quando nós pegamos este versículo, as pessoas acabam distorcendo esse versículo. Que demais coisas? Deus está falando, olha só, as pessoas acabam se cansando e se enfraquecendo na fé, porque pega um versículo como esse e fala: buscar primeiramente as coisas lá do alto, lá de cima, o reino de Deus, a justiça, e as demais coisas me serão acrescentadas. Então, se eu buscar primeiro as coisas de Deus, se eu entregar a minha vida, se eu fizer tudo para Deus, daí a pessoa vem. Já viu um novo convertido? Ele vem: eu quero ver esse versículo e fala: eu quero me entregar, eu quero me lançar. E lança, e começa a fazer. Ele está de manhã, à tarde, à noite dentro da igreja. Tem alguma coisa na igreja, ele é o primeiro a chegar, é o último a sair. Ele chega na sua casa, ele lê a Bíblia, ele busca, ele fala: Deus vai acrescentar as demais coisas da minha vida. Deus vai me dar um carro, Deus vai me dar uma casa, Deus vai me dar... Mas não é isso. Se você continuar lendo o contexto do versículo, você vai ver que as demais coisas que o Senhor te diz são essas, são três coisas. Você sabe quais são as três coisas? O Senhor fala assim: eu não vou deixar você passar fome, eu não vou deixar você passar sede, e eu não vou deixar você sem vestes. Quem não comeu hoje aqui? Quem não tomou senão um copo de água aqui hoje? Quem está pelado aqui no nosso meio? Oh Deus maravilhoso, aleluia. As pessoas entendem mal. Aí tem gente, às vezes, vê aquele pratão e fala assim: a Bíblia diz, né? Como que é aquele versículo que diz lá? Comeis, farteis, pois amanhã morrereis. Isso, comereis e me fartareis, porque amanhã morrereis. Aí a pessoa pega esse versículo e fala assim: olha, pratão, vou comer tudo que amanhã... É bem eu. Só que você viu o contexto, desse versículo? Tanto é que eu sei de cor ele. Sabe de cor, só que você viu o contexto desse versículo? O Senhor está falando: vocês são como os hipócritas, como os gentios, que comem, se fartam, porque não estão mais no meu caminho, já estão condenados ao inferno. Por isso comem desesperadamente, querem se fartar, porque sabem que vai morrer e vai para o inferno. Lê lá para ver. Eu não quero ler mais. Eu não Aí vou. as pessoas acabam falando esse versículo: não, eu tenho que comer, chega numa festa, não, a Bíblia diz que eu tenho que comer e me fartar, porque amanhã eu vou morrer. Completamente distorcido de tudo. Não é isso que o Senhor está querendo dizer. Ele está falando ali: vocês estão parecendo os hipócritas, os gentios, um povo adúltero, um povo contaminado,
um povo que não vai receber a salvação, e que querem se fartar porque sabem que amanhã a morte eterna está sobre eles, o inferno está esperando eles. Então nós temos que entender que Deus, como Ele fortaleceu Paulo, voltando para a palavra na qual nós estamos, Ele quer nos fortalecer para que nós não venhamos cansar do Evangelho de Cristo, porque Deus Ele fortalece um povo na prova. Olha só o povo de Deus quando saiu do Egito, eles foram provados, mas foram fortalecidos por Deus para passar por aquele deserto. Olha só, Deus Ele traça um caminho em meio a um problema. Você talvez esteja vivendo um problema na sua vida, mas Deus Ele está traçando um caminho para que você venha viver o sobrenatural. Talvez você esteja no deserto e esteja falando assim: o sol escaldante do meio-dia está querendo me matar, eu não vou conseguir sair deste deserto em momento nenhum, eu já estou me cansando. Mas você pode ter a certeza que esse versículo que Paulo deixou escrito, que o Senhor Ele tem nos assistido para nos fortalecer, Ele vai te fortalecer assim como Ele fortaleceu Agar no deserto, porque Agar, ela estava ali naquele deserto, e a maior tristeza dela era olhar para Ismael e ver o seu filho desfalecer e falar: meu filho vai morrer, e eu também, mas que eu morra primeiro para que eu não veja a morte dele. E ali ela começou a adorar: Deus de Abraão, aonde tu estás? Por que não vem até mim? Olha só, esta criança está passando por dificuldade. Aí Deus veio e falou para ela: Agar, eu queria ter um encontro com você. E talvez você não esteja entendendo o que Deus está querendo dizer para você. Nesse deserto, Deus quer ter um encontro com você. E quando você entender o propósito, o plano que Deus Ele tem estabelecido para você, Ele vai fazer um poço estar cheio de água na sua frente. E Ele vai falar: bebe e dê de beber também a todos que estão à sua volta. Porque eu não quero apenas um manancial. Porque um manancial de águas, você sabe o que é um manancial? Você já foi lá, quem já foi lá na nascente do Tietê? Você vê as águas brotarem da terra. Mas um manancial de água é para aqueles que servem a Deus de longe. Porque os discípulos chegaram para Jesus e falaram: Senhor, essa mulher te pediu água, o Senhor falou que daria um manancial, uma fonte para ela. Aí nos versículos que vem depois, Jesus falou para os seus discípulos: vocês estão comigo, para vocês eu tenho um rio de águas vivas. Deus não tem apenas uma fonte, um manancial, uma nascente para você. Deus tem um rio, e no rio tem provisão de Deus. No rio tem peixe, no rio tem alimento, no rio não tem escassez, no rio você vai poder ali se refrescar, mas na nascente não tem alimento, apenas a água nasce, você vai poder apenas tomar a água e saciar a sua sede, mas você não vai conseguir saciar a sua fome. E o Senhor está falando para vocês que andam comigo: eu tenho um rio de águas vivas fluindo do interior de vocês. Isso é para aquele que não desfalece. E Paulo continua falando, mas não tem como, porque existem momentos que somos só nós e Deus, como essa mulher. Existem momentos que nós precisamos nos fortalecer em Deus. É claro, é legal ver aqui esse versículo e falar: nossa, o Senhor está me assistindo, e glória a Deus que Ele está assistindo você esta noite aqui, talvez cansado, ferido, machucado, e tentando dar forças para você continuar a sua jornada, para você continuar andando e chegar ali no alvo ao qual você deve atingir. Só que não é sempre assim, porque se você ver na Bíblia, lá em 1 Samuel, no capítulo 30 e no versículo 6, depois eu vou ler para você, não precisa abrir. Davi, ele estava passando por um momento de dificuldade lá em Ziglag, um momento onde todos queriam apedrejá-lo, queriam matá-lo, as pessoas queriam destruir. Só que o que acontece? Não é sempre que Deus, Ele nos fortalece. Existem momentos em nossas vidas que nós precisamos nos fortalecer em Deus, porque Deus, Ele sempre fortaleceu Davi, para que Davi pudesse lutar, para que Davi pudesse guerrear. Ele sempre falava: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, eu vou e irei ganhar, irei lutar e vencer. Só que chegou um dia na sua vida, quando todo mundo se voltou contra Davi, e Davi, com os 37 soldados que ele adquiriu na caverna de Adulão, se escondeu ali. Ele precisou buscar a Deus, e quando ele buscou a Deus, ele disse assim, no capítulo 30, versículo 6 de 1 Samuel: Davi, muito angustiado, porque o povo falava em apedrejar, porque a alma de todo o povo estava em amargura.
cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor Deus. Então, nesse momento lá em Ziclag, que Davi estava angustiado com a sua alma, ele podia muito bem falar: eu vou em nome do Senhor, eu vou lutar, ninguém vai me apedrejar. Não, ele se escondeu, e ali ele estava só. E primeiro ele foi se fortalecer no Senhor. O Glória, recebe aí. Que nós nunca vamos vencer sozinhos, mas existem limites que Deus nos impõe, e nesses limites que Deus nos impõe é para que nós venhamos buscar forças em Deus. Se você olhar lá no livro de Isaías, no capítulo 40, no versículo 39, se não estiver errado, diz que a águia, que nós somos como a águia. Então Deus, ele nos mostra que nós somos como a águia, que nós iremos correr e não iremos nos cansar, andaremos e não fatigaremos, porque é um tempo de renovo sobre a vida daquele que realmente quer viver o sobrenatural do Senhor. Uma águia, ela vive aproximadamente 80 anos de idade. Só que quando ela chega nos 40 anos, ela precisa passar por um período de dificuldade em sua vida. Porque se ela quiser viver mais 40 anos de idade, ela precisa subir no despenhadeiro, e ali no despenhadeiro ela começa a arrancar as suas penas, porque quando ela chega aos 40 anos de idade, as suas penas já estão engruviadas, e estando engruviadas as suas penas, toda torta, ela não tem mais uma agilidade para caçar, ela não tem mais agilidade para poder voar, ela não tem mais agilidade para poder se esconder das tempestades. Então o que ela faz? Ela procura um penhasco e sobe voando o mais alto que ela pode, e ali ela prepara seu momento, onde com o seu bico ela arranca todas as penas. Aí ela olha para as suas unhas, e ela vê que as suas unhas estão igual aquela unha do Zé do Caixão, sabe? Torta, fazendo curva, parecendo uma mola. Aí ela corta com o seu bico as unhas, arranca uma por uma, fica sem nada, e ela começa a sair sangue. Depois ela pega uma pedra e começa a bater no seu bico, porque o seu bico também está fraco, porque quando ela vai comer o animal ao qual ela pegou, porque se a unha dela está toda enrolada, quando ela vai pegar, ela não consegue, o animal escapa. E o seu bico, quando ela conseguia pegar e ela ia comer, o seu bico não estava mais afiado, ela não conseguia ali matar o animal e arrancar a carne para comer. Então ela pega e começa a bater o seu bico na pedra, até quebrar o bico, e ela fica sem bico. Só que, depois de tudo isso, um novo bico começa a nascer, as unhas começam a crescer, e a plumagem nova começa a nascer, e os penugens que estavam sobre o seu corpo já não são mais penugens, são cartuchos de pena, que começam a estourar, e começam a crescer, e ela começa a ver que aquela caspa das penas começam a cair, e as penas começam a pegar brilho, e quando as penas crescem, as unhas estão novamente afiadas, o seu bico está novamente pronto, ela começa a voar de novo, e ela vai se alimentar, porque ela recebeu um renovo sobre a sua vida. E o que é que nós podemos aprender com tudo isso? Existem momentos da nossa história que nós nos cansamos, sim, por causa de tudo aquilo que a vida nos oferece, por causa dos reveses, por causa de tudo aquilo que vem sobre nós. Mas quando nós acreditamos em Deus, queremos viver um pouco mais, desfrutando do sobrenatural, nós começamos a ser como esta águia, porque aqueles que confiam no Senhor se renovam. É isso que o Senhor está falando aqui na palavra dele. Ei, filho meu, filha minha, vinde a mim, vós que estáis cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei.
Só tem uma pessoa que pode tirar esse jugo que está sobre a sua vida. É Jesus. Ele mesmo diz, ele fala lá no versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Olha só o que Jesus está falando para nós. Venha até mim, descanse em mim. Esta noite Jesus está querendo trocar o fardo que está na sua vida. Ei, está pesado aí? Está querendo desistir? Está querendo chutar o balde? Está querendo olhar para trás? Não tem como, porque aquele que um dia pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não tem como viver sem a glória de Deus. E esta noite, em nome de Jesus, eu quero te convidar a entender que todo cansaço físico ou espiritual que esteja sobre a sua vida vai partir em retirada esta noite. Tudo aquilo que estava tentando te desanimar, tudo aquilo que estava tentando te afligir para que você não viesse ter ânimo em buscar, em fazer aquilo que Deus ele estabeleceu para você fazer, você pode ter a certeza que esta noite vai cair por terra, porque o nome do Senhor há de ser glorificado na sua vida. Você nasceu para vencer. Cadê os vencedores aqui esta noite? Tem vencedores? Não me convenceu. Se não me convenceu, quanto mais a Deus. Tem vencedor aqui esta noite? Glória a Deus! Então, se você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, coloque-se de pé.